Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso aulão de planejamento do marketing digital. Esse já é um vídeo tradicional aqui no nosso canal que nós lançamos sempre no final do ano para ajudar você a conseguir preparar aí o seu planejamento de marketing digital para o ano que está chegando. O ano de 2022 está indo embora, o ano de 2023 já está chegando e se você quiser ter bons resultados em 2023, você precisa aí se planejar, as coisas não acontecem do nada. E eu vou aqui explicar um passo a passo como você pode calcular as suas metas e onde você pode colocar foco nas suas atividades. Caso você não me conheça, eu sou Daniel Imamura, CEO e fundador da consultoria digital, e eu vou conduzir aqui a sua jornada na nossa planilha. Vai ter uma planilha que você vai poder baixar aqui para você calcular exatamente quanto de meta que você tem ali, qual que é a meta que você deseja atingir e como que você pode trabalhar determinados parafusos, que eu gosto de brincar. Você vai apertar certos parafusos para atingir as suas metas. E por que é tão importante da gente falar sobre as metas e fazer contas? Sim, no marketing não é só a parte criativa. Marketing tem muita conta ali envolvida que vai te conduzir até o objetivo que a sua empresa precisa, o seu negócio precisa. E aí então a gente vai saber exatamente quais números a gente precisa trabalhar para atingir uma determinada meta. E é por isso que a gente fez toda uma planilha onde você vai poder ver esses números aqui comigo. Aqui na descrição do vídeo também vão ter várias outras aulas, outros vídeos complementares ao material que a gente está trazendo aqui na nossa aula. Então, depois que você assistir toda essa aula aqui, se você ficar com alguma dúvida, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, porque vão ter vários outros vídeos que eu e a minha equipe recomendamos que você assista para que você consiga aí entender um pouquinho mais de SEO, tráfego pago, inbound marketing, redes sociais e muito mais, tá bom? E também eu vou contar uma surpresa para vocês aí, um lançamento para 2023, mais pro final do vídeo, mas que com certeza vai te ajudar bastante, tá bom? Mas chega de explicações, vamos lá botar a mão na massa aqui na tela do computador. Então vamos lá, vamos começar pelo básico, que é definir onde nós estamos e para onde nós desejamos chegar. E o nosso pontapé inicial aqui, a gente utilizou o dado que eu acho que é o que mais todo mundo consegue enxergar de uma forma clara, que é o que? O tráfego que você consegue gerar por cada um dos seus canais que você trabalha aí no seu marketing digital. Então a gente colocou aqui, por exemplo, SEO, anúncios em Google, Instagram, Facebook, redes sociais e inbound marketing. Cada um desses canais você vai conseguir atrair um público. Então a gente vai entender de onde nós estamos partindo e para quanto a gente precisa aumentar, ou seja, onde a gente deseja chegar, e identificar qual que vai ser o nosso, vamos dizer, faturamento, a nossa quantidade de vendas, as nossas conversões quando nós chegarmos lá. Então a gente vai entender como que a gente sai de um cenário atual, o ponto A, e vamos chegar no ponto B, que é a nossa meta, que a gente colocou aqui como mensal. E por que a gente colocou mensal se a gente está falando de um planejamento para o ano que vem, né? Porque normalmente no marketing digital nós vamos planejando mês a mês, ou pelo menos nós precisamos saber quanto bater de meta a cada mês. Algumas coisas são mais incrementais, ou seja, elas vão aumentando com o passar do ano, e outras a gente ajustando alguns parafusos. Em janeiro você já consegue bater as suas metas. A gente vai ver tudo isso aqui nesse aulão do planejamento de hoje. Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente simulou aqui, a gente trouxe alguns dados fictícios aqui, a gente preencheu aqui na planilha e você vai poder editar esses números aí na sua planilha. Que é o que? De onde nós estamos partindo. Então, qual que é o meu tráfego mensal atual em SEO? 8 mil visitas. Quanto que eu consigo trazer de pessoas clicando nos meus anúncios do Google? Em média, 1.000 pessoas por mês. Instagram, mais 1.000 pessoas. Facebook, 500 pessoas. Para as redes sociais, aí de forma orgânica, eu consigo atrair 1.500 cliques de pessoas que passam pelo meu perfil no Instagram. Dos meus e-mails de comunicação, meus e-mails marketing, de nutrição, etc. Ou seja, dentro do meu trabalho de inbound marketing, eu consigo gerar mais 1.500 visitas ao meu site, à minha loja virtual. Isso seria o cenário atual. E vamos supor que nós vamos dobrar a meta, né? Batemos a meta, vamos dobrar a meta. Então, o nosso objetivo vai ser o quê? Chegar em 16 mil visitas com SEO, 2.000 visitas com os anúncios no Google, 2.000 pessoas com Instagram, 1.000 com Facebook, 3.000 organicamente das redes sociais e 3.000 lá dos meus e-mails. Aí é bem importante que você
pegue e você saiba qual que é a taxa de conversão de cada um desses canais. Essa aqui já é a primeira, vamos dizer, primeiro passo um pouquinho mais avançado que muita gente ignora. Às vezes você vai pegar uma taxa de conversão geral e você vai aplicar para todos os seus canais de marketing, mas pode ser que tenham canais que convertem muito melhor, como no nosso exemplo que a gente colocou, SEO convertendo muito mais, e alguns que convertem menos, como por exemplo as redes sociais. Nesse exemplo fictício a gente colocou dessa forma, mas se você olhar aí os seus resultados, as suas taxas de conversão, você pode encontrar números diferentes. Se você não sabe o que é taxa de conversão, é a quantidade de pessoas que vão fazer o quê? Um pedido de orçamento, comprar um produto de você de acordo com a quantidade de pessoas. Então, 1% de taxa de conversão significa que a cada 100 pessoas que você traz para sua loja virtual, por exemplo, uma vai fazer a compra, ou seja, 1% das pessoas que passam pela sua loja fazem um pedido. Então, sabendo que a nossa meta é chegar nestes valores aqui e supondo que nós temos essa taxa de conversão ou desejamos chegar nessa taxa de conversão, visto que é a nossa meta, né? Você pode colocar uma taxa de conversão desejada, lembrando que você precisa ter uma ideia de como que tá hoje para você não colocar uma coisa que é irreal. Por exemplo, hoje a minha taxa de conversão está em 2%, eu quero aumentar para 100%. Um pouco difícil disso acontecer, porque nem todo mundo que passar ali vindo do Google, por exemplo, aqui vai comprar. Então você tem que colocar sempre uma meta que é realista, não vai colocar alguma coisa que é impossível só para aparecer um número bonito aqui no final, que não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é ser aqui realista, colocar ali os pés no chão, mas sim atingindo as nossas metas. Então coloca aí qual que é a taxa de conversão que você espera atingir para cada um desses canais de tráfego. Aqui a gente já vai ter uma estimativa de quantos pedidos de orçamento ou quantas compras vão ser feitas ali na sua loja virtual. Aí você pode também colocar o ticket médio, que também você pode descobrir qual que é o ticket médio de acordo com o canal de marketing que você está trabalhando. Alguns podem vender um ticket maior, outros podem vender um ticket menor, isso acontece. E por fim aqui a gente vai ter a projeção de vendas, onde basicamente é a multiplicação da quantidade de pedidos pelo ticket médio e vai dar um resultado. Então, com essa meta aqui que nós desenhamos, o marketing vai estar auxiliando a empresa a gerar mais R$ 61.500 em vendas. Aí você faz o do seu cenário. Preencha aqui, então, o tráfego atual. Qual que é a sua meta de tráfego, que vamos dizer, é o pontapé inicial que a gente está querendo trazer aqui, porque o marketing é basicamente para você chamar a atenção das pessoas em todos os canais possíveis e trazer elas até o seu ponto de venda. Então, por isso que a gente começou por aqui. O marketing vai trazer as pessoas até, vamos dizer, a porta da loja. E aí, o vendedor, o time de vendas vai ajudar a gente a bater essa meta aqui. E se é uma loja virtual que a pessoa compra sozinho, a gente também ainda vai ter muitas outras coisas para poder trabalhar aqui no nosso planejamento. Mas enfim, você preenche aí qual que é a sua meta de tráfego, coloca aí quais são as suas metas de taxa de conversão e também quais são os seus ticket médios. Aí o restante a planilha vai calcular para você sozinha. E agora a gente vai entender aqui um pouquinho mais sobre como que a gente vai então bater essa meta aqui, ou seja, dobrar o acesso de SEO durante o próximo ano. Então vamos lá para a próxima abinha. Então vamos lá, a gente está aqui no nosso planejamento de SEO, que é a segunda abinha aqui da nossa planilha, e alguns dados já vieram automaticamente da nossa aba de metas. Então temos aqui o cenário atual, ou seja, nós vamos sair de 8.000 visitantes por mês com tráfego orgânico. A gente deseja chegar mensalmente a bater a marca de 16.000 visitas. Aí, o que a gente precisa entender? SEO é uma construção, SEO é um trabalho que é incremental. A gente não vai de um mês para o outro dobrar a quantidade de acessos assim tão facilmente. A gente precisa vir construindo dia após dia as melhorias que o SEO necessita para vir crescer no nosso tráfego orgânico. E aí, então como que eu fiz para distribuir a nossa meta aqui durante o ano, visto que é uma coisa que é incremental? Eu fiz de uma forma que eu calculei quanto que a gente precisa trazer de visitas no ano, ou seja, se eu pegar 16.000 visitantes, que é a nossa meta, por mês, e dividir isso e multiplicar isso por 12 meses, a gente tem aqui que, organicamente, a gente precisa gerar
192 mil visitas ao site. Mas isso não vai acontecer igualzinho, 16 mil, 16 mil, 16 mil todos os meses. Por quê? Que nem eu falei, a gente vai sair de 8 mil, precisa chegar a 16 mil por mês em média, só que isso vai acontecer gradualmente, mês após mês. Então, a gente precisa entender que a gente vai crescer de pouquinho em pouquinho. E quanto que é esse pouquinho em pouquinho? Se você é meu aluno, lá da minha comunidade de SEO, inclusive o link vai estar aqui na descrição do vídeo, você já conhece a minha metodologia, onde eu ensino você a incrementar o seu SEO, ou seja, melhorar os seus resultados de SEO de 10 a 15% ao mês. Então, pensando aqui, eu já fiz os cálculos, a gente precisa crescer 11% ao mês para bater a nossa meta no ano. E aí como que é feito esse cálculo aqui? Então, se eu vou sair de 8 mil visitas, por exemplo, agora, em dezembro de 2022, e preciso crescer 11% já em janeiro de 2023, quer dizer que a minha meta de tráfego para janeiro de 2023 é 8.880 visitas orgânicas. E como que isso se dá aqui seguindo os nossos cálculos? Então quer dizer que a gente precisa ter um crescimento de 880 visitas de um mês para o outro, porque a gente vai sair de 8 mil para 8.880 visitas. E aí de onde que vão vir, né, esse crescimento? Vão vir das palavras-chave que nós vamos otimizar. E como que você vai fazer esse planejamento de palavras-chave que você precisa otimizar? Primeiro, a gente vai entender que nosso objetivo com o trabalho de SEO é ficar ali entre primeiro a quinto lugar. Por que eu não coloquei só o primeiro lugar? Porque pode ser que você varie durante o período. Em alguns dias você vai estar em primeiro lugar, em alguns dias você pode estar em segundo, depois você volta para primeiro, cai para terceiro, mas nosso objetivo sempre vai ser, quando otimizar uma palavra-chave, a gente ficar entre os 5 primeiros colocados, que é onde normalmente a gente recebe mais cliques ali no Google orgânico. E isso dá um CTR, ou seja, uma taxa de cliques média, que é de 12,9%. Ah, Daniel, mas de onde você tirou esse número? Eu fui numa ferramenta chamada Advanced Web Ranking e extraí os dados referentes ao mês de novembro. Aqui, ó, peguei os dados de novembro que estavam já disponíveis lá na ferramenta, que inclusive eu deixei o link aqui, você pode vir depois e atualizar esses dados. Esses aqui são o percentual de cliques, ou seja, o CTR que cada uma das posições recebe. E fazendo uma média de primeiro a quinto, a gente tem uma média aí de 12%, 12,9%, e foi esse número que foi calculado para essa posição. Você atualizando aqueles números no futuro, vai atualizar aqui também. Então quer dizer que tudo que a gente ficar de primeiro a quinto lugar, a gente vai receber cerca de 12,9% das visitas que aquelas palavras-chave que nós trabalhamos tem de busca mensalmente. E como que a gente calcula isso, Daniel? Tá meio confuso ainda. Calma que a gente chega lá. Beleza, sabendo essa parte mais técnica aqui, o que eu sempre recomendo para os meus alunos na minha metodologia? Que por mês você otimize pelo menos 20 palavras-chave. Ou seja, toda semana você vai trabalhar ali pelo menos 5 palavras-chave. Ou seja, dá para você fazer uma por dia, você pode fazer 5 por semana, aí fica a seu critério como que você vai fazer o trabalho, mas eu recomendo que você otimize pelo menos 20 palavras-chave. E Daniel, mas que 20 palavras-chave eu vou pegar? São as palavras-chave que representam os seus produtos, os seus serviços, temas que vão atrair o público que você deseja atrair aí para o seu site, para sua loja virtual, lá nas pesquisas do Google. Então você vai entender quais são essas palavras e você vai otimizar 20 delas. E a cada mês você pode buscar novas 20 palavras-chave para vir otimizando e conquistando bons posicionamentos. Aí, aqui no canal tem um monte de vídeos onde eu ensino um passo a passo aí como que você vai melhorando o seu SEO. Não dá para explicar tudo aqui, obviamente, mas você vai trabalhar então, minha recomendação, pelo menos 20 palavras-chave. Pode ser mais? Pode ser mais, aí fica até um pouquinho mais fácil porque você vai trabalhar uma quantidade maior de palavras. Pode ser menos, Daniel? Até pode, mas aí fica mais difícil. Então segue a minha dica e otimiza aí pelo menos 20 palavras por mês. E aí, um dado técnico que você precisa entender é qual que é o volume de busca que cada uma dessas palavras-chave tem. No meu exemplo aqui, cada uma dessas palavras-chave aqui precisam ter
350 buscas por mês, ou seja, em média, 350 pessoas todos os meses pesquisam por aquela palavra. Por quê? Na hora que eu somar as 20 palavras-chave aqui, tá me dando um volume de 7.000 buscas por mês, só que a gente tem que lembrar que dessas 7.000, apenas 12,9% das pessoas vão clicar no nosso resultado de pesquisa, o que dá 900 visitas no mês. Então, dessa forma aqui, a gente já entende que a gente vai conseguir ultrapassar a nossa meta de crescimento de 880 visitas no mês, porque a gente vai crescer 900, então vamos chegar ali, então basicamente a 8.900 visitas no mês de janeiro. Este é o nosso objetivo. Ah, Daniel, mas eu tô achando aqui que tá muito próximo, né? Tá muito pertinho. Não era melhor trabalhar um pouco mais? Sim, você pode trabalhar um pouco mais, você pode pegar palavras-chave que tem um volume um pouco maior, ou então trabalhar mais palavras-chave. Aí fica a seu critério. Só estou mostrando aqui a continha para que você possa entender aí o cálculo que você precisa fazer. E aí, fazendo isso mês após mês, a gente vai definindo aqui qual que é o volume de busca que as palavras precisam ter. Aí, por exemplo, ó, no mês de fevereiro, metade das nossas palavras já precisam ter 400 buscas de volume mensal. Aqui embaixo, ó, você já vê que as outras podem ter cerca de 350 buscas por mês. A gente vai todo mês escolhendo novas 20 palavras-chave e isso vai me gerando aqui um montante de visitas que o meu site vai crescendo mês após mês. E aí, a gente precisa vir aqui mês após mês batendo a nossa meta de crescimento. Então, vamos lá, vou fazer aqui alguns exemplos. Aqui a gente já vê que no segundo mês, se a gente manter lá as palavras com volume de busca de 350 por mês, a gente vai crescer só 900. A gente já fez isso lá no primeiro mês, a gente já sabe que para crescer 1084 a gente precisa de mais. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e selecionar palavras-chave que precisam de ter um volume de 500 pesquisas por mês. Pronto, ó, deixa eu pegar mais algumas aqui. Pronto. Aqui a gente vai crescer um pouquinho a mais do que a gente precisa. A gente vai crescer, ó, 1.112, sendo que o que a gente precisa crescer no mês é 1.084. E a gente vai repetindo esse processo de escolher as palavras-chave corretas mês após mês. E a gente vai selecionando aqui novas palavras-chave e sempre a gente tem que bater o volume de crescimento, né? Aí, como eu falei, até com um pouquinho de folga, porque, Daniel, se de repente uma palavra-chave eu não conseguir ficar de primeiro a quinto. Então, se você não conseguir ficar com alguma palavra de primeiro a quinto, é essa diferença aqui que você está trabalhando a mais que vai te ajudar a bater a sua meta. Então, você vai fazendo isso, ó, mês após mês, para que você, vamos dizer, garanta que no final do período você conseguiu aí ultrapassar a necessidade de crescimento que você planejou aí para sua estratégia. A gente vai vendo aqui, ó, que precisa de cada vez mais e mais palavras-chave para vir batendo as nossas metas, senão a gente não vai crescer o quanto precisa. E aí, no final do período, a gente tem que ter a certeza de que a gente conseguiu atingir ali um volume que deu, estou simulando aqui, né, um volume que vai ultrapassar o quê? As 192 mil buscas do ano que a gente calculou lá no começo. Então deixa eu só finalizar aqui, pronto, ó. A gente conseguiu bater a meta em todos os meses aqui. E aí, no final do período, a gente vai ver aqui que se a gente crescer pelo menos essa meta de crescimento que a gente colocou aqui na planilha, a gente vê aqui que a gente teoricamente vai crescer até mais, a gente vai ter ultrapassado as 192 mil visitas, que é a meta do ano, crescendo 11% ao mês ou um pouquinho mais, de acordo com as palavras-chave que você selecionar. Então, fica a seu critério, se você quer trabalhar 50% a mais em volume, se você quer trabalhar 50% mais de palavras-chave, mas o importante é que mês após mês você cresça esse montante aqui de palavras, de volume de visitas através das palavras-chave que você está otimizando. Se você não sabe como que faz para selecionar as palavras-chave, tem um vídeo aí que eu vou deixar aqui na descrição te ensinando a escolher as palavras-chave. Você não sabe como otimizar as palavras-chave? Vou deixar aqui mais alguns vídeos porque o canal tá cheio desses vídeos, tem até playlist, acho que vou deixar o link da playlist, que é mais fácil, para você poder otimizar aí o seu site e conseguir ter esse crescimento aqui. Mas se você quiser aprender ali
o passo a passo, com a metodologia, ter os modelos de análise e tudo mais, tem um link aí para nossa comunidade de SEO, beleza? Então, esse é o primeiro passo. A gente vai quebrar a nossa meta aqui de crescimento em SEO de pouquinho em pouquinho, para que no final do ano a gente cresça mais do que 192 mil visitas, o que equivale a cerca de 16 mil visitantes por mês. No começo a gente vai estar com 8.880 e no final do ano a gente vai estar com quase 28 mil visitantes por mês para bater a nossa meta. Esse é o nosso crescimento incremental que a gente vai fazer. Agora nós vamos calcular aqui o que a gente precisa fazer, né? Nós vamos nos planejar na questão dos anúncios. Então, a gente vai primeiro desenhar com bastante riqueza de detalhes o nosso cenário atual e depois a gente vai pegando aqui algumas estratégias para atingir a nossa meta. Então, primeiro de tudo, quanto que você investe hoje em anúncios? No Google eu invisto R$1.000, no Instagram mais 1.000 e no Facebook mais R$1.000. Aí qual que é o tráfego que gera? Ou seja, quantas pessoas clicam nos seus anúncios? Aí, no Google 1.000 cliques, no Instagram 1.000 cliques e no Facebook 500 cliques, por exemplo. Automaticamente a gente tem aqui qual que é o custo por clique. A gente vê que no Facebook, aqui no meu exemplo, o custo por clique está sendo um dos mais caros. Aí a gente coloca aqui um exemplo de taxa de conversão que está acontecendo agora. Aqui a gente vai ver qual que é a quantidade de pedidos, de conversões que acontecem com este investimento. Aí aqui eu coloquei um valor de ticket médio que a gente pode ter hoje, e aqui vai me trazer o montante de vendas que acontece hoje com este investimento. A gente vê que está bem fraquinho, com 3 mil de investimentos nós estamos faturando apenas R$750, o que é relativamente pouco. E a nossa meta, que a gente colocou lá na nossa planilha, é vender R$3.000 em Google, R$1.000 em Instagram e pelo Facebook vender R$500 pelo menos. E aí então a gente teria uma meta de R$4.500 em vendas no mês. E aí o que a gente pode fazer então? Diferente do SEO, as estratégias de anúncios, a gente pode mexer em alguns parafusos aqui e conseguir atingir a nossa meta mais rapidamente. Então, a primeira estratégia que eu te convido a pensar, que vamos dizer, é uma das mais fáceis. Você pode mudar o investimento que você faz hoje. Se hoje você investe 1.000 e se você começasse a investir R$2.000 em cada canal, qual que seria o impacto disso na sua estratégia? Aí você fala, colocando aqui, mudando apenas esse valor, né, que é o investimento, né, ou seja, a estratégia é aumentar o investimento, a gente teria esse montante de tráfego, esse montante aqui do custo por clique, com essa taxa de conversão, esse total de pedidos, tal. No final do período, a gente estaria aqui já com R$1.500 em vendas. Opa, melhorou um pouco. A gente queria chegar em 4.500, mas dobrando aqui, né, o valor do investimento, a gente já dobrou o nosso resultado. Mas ainda assim, não está muito legal, não está um dos melhores resultados. Então, vamos tentar melhorar mais uma coisa. E aí é o que? Por exemplo, reduzir o custo por clique. Então a gente vai aqui para a próxima estratégia de reduzir o custo por clique. E supondo que você conseguiu aumentar ali o investimento para 2.000 e você conseguiu baixar o custo por clique pela metade. Aí você coloca aqui o valor que você estima que consegue atingir por custo por clique. E aí de onde que vem esse valor, Daniel? Você vai fazer testes, comprar palavras-chave, por exemplo, no Google, que são mais baratas, vai verificar se você consegue baixar o custo por clique de R$1 para 50 centavos. Nas suas estratégias de Instagram e Facebook, criar novas artes, novos banners, novos criativos para que o clique fique mais barato, que você consiga fazer segmentações de público melhores, etc, etc. E aí, esse resultado aqui, né, reduzindo o custo por clique, já faz com que, mantendo nossa taxa de conversão, etc, a gente já consiga chegar no montante de vendas de R$3.000 em vendas. Então, já melhorou aqui um bocadinho. Aí, obviamente, isso aqui não é a única coisa, o único parafuso que a gente pode apertar. Você também pode trabalhar uma estratégia de tentar o quê? Aumentar a sua taxa de conversão. No nosso exemplo, a gente vem com uma taxa de conversão de 0,3%. Mas, o que aconteceria se essa taxa de conversão subisse para 0,5%? A gente já mantendo, né, esses elementos aqui que a gente melhorou,
e adicionando também a melhoria da taxa de conversão, a gente vê que a gente já vai conseguir melhorar o resultado em vendas para R$5.000. Então já tá interessante. Imagina só então se a taxa de conversão fosse 1%. Olha só, melhoramos de 0,3 para 1%. Já atingiríamos a meta de R$10.000 em venda, ultrapassando tranquilamente a nossa meta que a gente definiu lá no começo. Então, esse já é mais um ponto que você pode trabalhar. E Daniel, como que eu melhoro a minha taxa de conversão? Aí você pode melhorar a sua página de vendas, a sua landing page, a descrição do seu produto, a sua página do seu produto. Aí você precisa fazer todo um estudo de usabilidade. Tem um vídeo aqui no canal que a gente vai deixar aí na descrição, onde, por exemplo, eu te ensino a utilizar a ferramenta Hotjar para você avaliar como que está a experiência de navegação do seu usuário aí no seu site e identificar pontos de atrito. Aí você vai melhorar aquele ponto de atrito para que mais pessoas avancem no seu processo de compra, chegando no carrinho ou na página de pedido de orçamento e assim por diante. Então, esse aqui é mais um ponto que você pode vir a trabalhar. E por fim, um último ponto ainda que você pode trabalhar é o que? O seu ticket médio. Às vezes, você fazendo um combo onde você vai estimular que as pessoas comprem um produto um pouquinho mais caro, vamos dizer assim, né? Tem um valor maior, ou quem sabe, até mesmo reajustar o valor dos seus produtos. Tudo isso você vai conseguir influenciar no seu ticket médio. E aí, você mexendo um pouquinho, R$10 a mais por venda, né? Que é o seu ticket médio, a gente já vai saltar aqui para R$11.000 em vendas. Se a gente for aumentando, então, em R$2.000 em investimento, reduzindo o custo por clique, mexendo na taxa de conversão e aumentando um pouquinho o ticket médio. Se você quiser ir brincando aqui com esses números, Daniel, eu não consigo aumentar tudo aqui, esses valores. Eu vou ter que manter aqui em R$1.000 em Google, em Instagram e R$1.000 no Facebook. Ó, ainda assim, mantendo R$1.000 em cada um desses dois aqui, no final, mexendo em todos esses elementos que a gente brincou aqui na planilha, dá 7.700, já é mais do que a nossa meta. E se a gente manter R$1.000 aqui no Google, qual que é o efeito disso? Opa, ainda vai dar R$5.500. A gente vai investir R$3.000 nas plataformas de anúncios e vamos vender R$5.500. Já tá mais interessante do que o cenário inicial. E nós batemos a nossa meta aqui de R$4.500, que foi o que a gente colocou lá no começo. Então, são alguns caminhos que você pode seguir. Mexer no seu investimento, reduzir o seu custo por clique, aumentar a sua taxa de conversão e mexer no seu ticket médio, né? Melhorar o seu ticket médio. São elementos que você pode ir empilhando essas melhorias para atingir a sua meta. E isso aqui você consegue fazer já no primeiro mês. Se você conseguir fazer tudo isso certinho, basta colocar tudo em prática. Mas é possível desde janeiro você já mudar o seu cenário. Agora nós vamos para o nosso planejamento de inbound marketing, que é a nossa próxima abinha aqui da nossa planilha. Lá no começo a gente definiu lá que a gente precisava receber cerca de 3.000 visitantes, porque hoje a gente recebe 1.500 e isso não estava sendo suficiente para bater a nossa meta de R$6.000 em venda. Mas vamos colocar aqui um cenário atual mais detalhado. Então vamos supor que você dispara por mês aí 80.000 e-mails. Esse é o número aí que você tem na sua base de disparo. Você dispara 80.000 e-mails. Não quer dizer que precisam ser 80.000 pessoas, mas você dispara 80.000 e-mails todos os meses. Aí, com uma taxa de abertura de 13%, por exemplo, quer dizer que dessas 80.000, cerca de 10.400 pessoas abrem os seus e-mails. Aí, supondo que você tem uma taxa de cliques de 14%, dá cerca de 1.500 pessoas, que foi o que a gente colocou lá no nosso cenário atual lá da primeira planilha, que era um cenário atual bem simples, só baseado na quantidade de pessoas que a gente trazia do e-mail para o nosso site ou loja virtual. Então, 1.500 pessoas mais ou menos. Com uma taxa de conversão de 1%, quer dizer que dessas 1.500 pessoas, 15 vão fazer um pedido de orçamento, fazer uma compra, etc. Se o seu ticket médio é de R$100, quer dizer que hoje você vende R$1.500 aí através dos seus e-mails. Mas a nossa meta é chegar em R$6.000 em vendas. Então a gente vai
mexer aqui, fazer algumas estratégias para chegar nesses 6 mil reais em vendas através dos e-mails que você dispara. Aí, a primeira estratégia mais simples que você pode executar é o quê? Mandar mais e-mails. Isso pode ser uma estratégia eficiente aí para você. Então, vamos supor que você está mandando poucos e-mails. Então, você vai pegar aqui e aumentar de 80 mil e-mails disparados para 100 mil. Você vai mandar 20 mil e-mails a mais. E aí, obviamente, você vai pensar numa estratégia legal, uma promoção interessante. Às vezes, nem mandar para a base inteira, mandar só para uma segmentação da sua base para que tenha efetividade. E aí, você mantendo a mesma taxa de abertura, cliques, etc., a gente já aumenta aqui o total de pedidos para 18, o que já aumenta de R$ 1.500 em venda para 1.800. Já é uma pequena melhora, mas ainda longe da nossa meta final de 6 mil reais em vendas mensalmente através dos nossos e-mails. E aí, o que você pode fazer então? Fazer a nossa segunda estratégia de melhoria aí para o seu plano de inbound marketing, que é o quê? Melhorar a taxa de abertura. Hoje a taxa de abertura está em 13%, e se a gente subisse ela para 15%? O que você pode fazer para melhorar a sua taxa de abertura? Você pode trabalhar o assunto do seu e-mail. Por quê? Se você faz um assunto que é mais chamativo, vamos dizer, a curiosidade das pessoas vai fazer com que elas abram ali mais os seus e-mails. E, consequentemente, as pessoas abrindo o seu e-mail, existe mais chance delas clicarem e assim por diante. Então, mandando os mesmos 100 mil e-mails que a gente já melhorou, né? Isso através da estratégia número 1. A gente conseguiu fazer ali uns testes AB, etc. Descobrimos quais que são os títulos mais chamativos, os assuntos mais chamativos. Fizemos testes AB, segmentação do público, porque o público mais jovem gosta de um tipo de assunto, o mais velho gosta de outro. Você vai colocar tudo isso nas suas estratégias para melhorar a sua taxa de abertura. Então, a gente saltou de 13% para 15%. Consequentemente, agora nós temos 15 mil pessoas abrindo nossos e-mails, com a taxa de cliques mantendo ali os 14%, já chegamos em 2.100 pessoas abrindo, com 1% de taxa de conversão, temos 21 pedidos, que já saltamos aqui para R$ 2.100 em vendas, já melhorou bem em comparação com os R$ 1.500 que a gente tem hoje, mas ainda não bate a meta de R$ 6.000 em vendas. E aí a gente pode mexer um terceiro parafuso aqui na nossa estratégia de inbound marketing, que é o quê? Melhorar a taxa de cliques. Então, a gente tem aqui uma taxa de cliques de 14%. Vamos simular que a gente consegue chegar a 17% de taxa de cliques. E aí, Daniel, como que eu vou melhorar a taxa de cliques? Aí tem algumas estratégias que você pode adotar. Como, por exemplo, colocar um call to action mais específico, mais chamativo, mais para cima no seu e-mail, ou seja, mais rápido na leitura do seu e-mail, aparecer o call to action, repetir às vezes o call to action 2 vezes, são algumas estratégias que a gente pode colocar ali nos e-mails para melhorar a taxa de cliques. E aí, seguindo esse cenário incremental, a gente já tem aqui 100 mil e-mails disparados, 15% de taxa de abertura, que dá 15 mil pessoas entrando, com 17% de taxa de clique. Nós temos aqui 2.550 pessoas clicando nos e-mails, o que com uma taxa de conversão de 1%, nós temos 26 pedidos, que dá R$ 2.600. Já subimos mais um pouquinho, a gente saiu lá de R$ 1.500 e já estamos chegando em R$ 2.600 em vendas, mas ainda não batemos a nossa meta de R$ 6.000 que nós determinamos lá no começo. Mas não acabou ainda. O que a gente pode pensar? A gente pode pensar em melhorar a nossa taxa de conversão. E aí, Daniel, como que eu vou melhorar a minha taxa de conversão de 1% para 2%? Aí tem várias estratégias. Primeiro, a copy. O que é a copy de vendas? É o texto que você escreve ali na sua página, né, no seu e-mail. O seu e-mail, se ele for mais persuasivo, você tem maiores chances da pessoa se convencer de que aquele produto, aquele serviço é para ela e ela entrar no seu site, na sua loja virtual e comprar. Uma recomendação que eu te dou é o livro Armas da Persuasão. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre esse livro aí, Armas da Persuasão, que te ajuda a entender o que o pessoal fala que são os gatilhos mentais, etc. Nada mais é do que uma forma de você escrever o texto de forma convincente e mostrar para a pessoa que, ó, se eu fosse você, eu compraria esse produto agora, porque vai te ajudar e você consegue fazer isso de forma mais enfática, persuadindo a pessoa a fazer a compra. E não tem nada de mal nisso, só é a forma como você escreve.
Outra coisa que você também pode melhorar a sua taxa de conversão é melhorar a sua landing page, a página para onde você vai mandar a pessoa. Às vezes a página não está muito legal, ela está meio fraquinha, está meio ruinzinha. Então você pode usar, por exemplo, a ferramenta Hotjar, que eu já falei que tem vídeo aqui no canal sobre isso. E aí você pode melhorar a experiência de navegação, às vezes colocar o call to action mais para cima na sua página também, repetir ele mais vezes, deixar ele mais chamativo. São formas para você melhorar a sua taxa de conversão. E aí, continuando no nosso incremento aqui, de 100 mil e-mails disparados, 15% de taxa de abertura, 17% de taxa de cliques, 2% de taxa de conversão. Agora nós teremos 51 pedidos, que já estamos chegando a R$ 5.100 em vendas. Estamos quase chegando na nossa meta em vendas. E o que mais que a gente pode trabalhar aqui para efetivamente bater a nossa meta de vendas mensal através das estratégias de inbound marketing? A gente pode aumentar o nosso ticket médio, igual a gente viu também que dá para fazer lá nos anúncios. E como que a gente pode aumentar esse ticket médio? Aí pode ser um combo, uma promoção, você pode dar ali também uma adaptada, uma ajustada no valor do seu produto. Aí no meu exemplo aqui eu coloquei que a gente subiu o preço de 100 para 150 reais. Então pode ser aquele negócio, um produto é 100, dois seriam 200. Mas que tal você fazer uma promoção que você comprando dois, ao invés de você pagar 200, você vai pagar 150? Tem produtos que dá para fazer uma estratégia de promoção como essa. E automaticamente, ao invés da pessoa só comprar um produto, ela compra, que custaria 100 reais, ela compra dois, mas vai investir ali, vai gastar na sua loja 150 reais, o que nos ajuda a bater a nossa meta. Por quê? Agora, com 100 mil e-mails disparados, 15% de taxa de abertura, 17% de taxa de clique, 2% de taxa de conversão, a um ticket médio de 150 reais, a gente consegue vender mensalmente R$ 7.650, ultrapassando a nossa meta de R$ 6.000. Então dá para fazer, inclusive já no mês que vem você já consegue bater tudo isso, desde que você consiga apertar esses parafusos que a gente veio construindo aqui através dessas 5 estratégias de inbound marketing, e aí você vai conseguir atingir a sua meta em vendas. Então esse é um caminho que você pode seguir, que tenho certeza que vai dar bem certo. Agora nós vamos falar sobre as redes sociais, elas não poderiam ficar de fora aqui do nosso planejamento. E também vamos começar desenhando o nosso cenário atual. Então, vamos supor aí que você tem 15 mil seguidores, você faz uma média de 8 posts por mês. Com esses 8 posts por mês, você consegue atrair das suas redes sociais aí cerca de 1.500 pessoas clicando no seu link da bio, indo para o seu site, para a sua landing page e assim por diante. Então você tem uma taxa de clique aqui de 10% com base no total de seguidores que você tem. Depois, você tem uma taxa de conversão de 1%, ou seja, 1% dessas 1.500 pessoas que entram no seu site compram, pedem orçamento, etc. Então a gente tem 15 vendas aqui, 15 pedidos acontecendo, que é um ticket médio de R$100 aqui no nosso exemplo. Você tem R$1.500 em vendas, mas a nossa meta é de R$3.000. Então vamos entender quais são os parafusos que a gente pode apertar aqui no trabalho de redes sociais para melhorar o nosso resultado em vendas. Aí, o primeiro ponto é o que? Aumentar os seguidores. Essa aqui é uma estratégia que você pode adotar aí para conseguir melhorar a sua taxa de clique, a quantidade de pessoas clicando nos seus links. Por quê? Se com 15 mil você conseguia 1.500 pessoas, teoricamente com 17 mil você vai conseguir 1.700 cliques, desde que você mantenha essa mesma taxa de clique, ou seja, essa mesma proporção ali dentro dos seus seguidores. E aí, quais são as possíveis estratégias que você pode fazer? Você pode fazer um collab com um público de outro influenciador, outras empresas, etc., para impactar os seguidores deles, eles comecem a seguir você. Você pode também estimular aqui pessoas que hoje só estão na sua base de e-mail, que a gente acabou de ver as estratégias de inbound marketing, comecem a te seguir também nas redes sociais, porque às vezes a pessoa não vê o e-mail, mas ela vê o post da rede social e ela vai clicar no link que você está direcionando. Então é um caminho que você pode fazer, que é aumentar os seguidores. E aí, mantendo a proporção, agora a gente vai ter então 17 mil seguidores, no nosso exemplo aqui, que vai dar
1.700 cliques, que no final do trajeto aqui vão dar R$1.700 em vendas. Já melhorou um pouquinho, mas ainda longe da nossa meta de vender R$3.000 por mês através das redes sociais. Aí, uma coisa que também você pode fazer, que é a nossa segunda estratégia, é o quê? Aumentar essa taxa de cliques. E como que você pode trabalhar isso para aumentar, por exemplo, de 10% para 11%? Às vezes é o formato do post que você está fazendo. Ao invés de você fazer 8 posts que vão apenas para o feed, por exemplo, você pode fazer stories, que são elementos que tem até o linkzinho lá que você pode colocar, né, o widget de link, e a pessoa já clicar e ir direto para a sua landing page. Ou às vezes você pode fazer estratégia de utilizar vídeos ao invés de imagens estáticas. Você pode utilizar carrosséis. Então, você modificar o formato da sua publicação pode ser um caminho. Também, obviamente, eu não coloquei aqui o mais óbvio, né, mas você pode aumentar a quantidade de posts, mas como eu sei que dá um certo trabalho, eu estou mantendo aqui a quantidade de posts a que você já consegue dar vazão hoje. Então, os caminhos que eu trouxe aqui é para você melhorar o que? A taxa de cliques. Aí pode ser o que? Você fazer um formato diferente que estimule isso. E aí com uma taxa de cliques de 11%, já atinge aqui um total em vendas de 1.870, já subiu mais um pouco, a gente saiu lá de 1.500, já estamos quase chegando nos R$2.000. E aí depois a gente pode ir para a terceira estratégia aqui, que é o que? Aumentar a taxa de conversão, saltando de 1%, por exemplo, né, para 2%, conforme a gente está brincando aqui com os nossos números. E aí, Daniel, o que eu posso fazer para aumentar a taxa de conversão? A mesma coisa que a gente viu no inbound marketing. Você pode melhorar a sua landing page, você pode melhorar até mesmo a chamada que você está fazendo ali num story. A forma como você comunica pode fazer total diferença na hora que a pessoa clicar, porque você talvez vai trazer pessoas mais preparadas para comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, trabalha bem a copy, o gatilho alimentar, o que o pessoal fala, ou então a sua persuasão, para que a pessoa venha já mais preparada. A oferta que você vai trazer também, por exemplo, se é uma oferta com tempo limitado, a pessoa não pode ficar pensando para comprar, ela tem que ir lá e clicar logo e comprar. Então esse gatilho aí vai te ajudar que a taxa de conversão aumente. Você vai colocar um prazo lá, que é só pelas próximas 24 horas. Quando esse story sumir, acabou a promoção. É uma forma simples assim de você tentar aumentar a sua taxa de conversão. Que aqui já com 2% de taxa de conversão, a gente já bate a meta com R$3.740 em vendas. Mas ainda assim a gente pode apertar mais um parafuso aqui, que é o que? Aumentar o ticket médio também, igual nas outras estratégias que a gente adotou aqui. Que aí, por exemplo, a gente aumentou aqui de 100 para R$150, aí pode ser aquele negócio de fazer um combo, uma promoção, etc. Isso vai fazer com que você consiga aumentar ali a sua receita. No nosso exemplo aqui já vai bater mais de R$5.600, sendo que a nossa meta era 3.000, apertando esses parafusos aqui. Aí é aquilo, Daniel, mas sai de 15.000 para 17.000, é meio complicado, é difícil. E se eu manter os mesmos 15.000 aqui, será que vai bater a conta? Ó, mesmo mantendo os 15.000, mas você conseguindo melhorar a sua taxa de clique, a sua taxa de conversão e o seu ticket médio, você já chega em R$4.950. Aí você fala, Daniel, aumentar de 100 para 150 é muito. Então você vem aqui e aumenta para R$110. Putz, ainda assim, bateu, aumentando só R$10 no valor do seu produto. Então, são coisinhas assim, simples, que você vai trabalhar aí no seu planejamento do próximo ano, que vão te ajudar. Então, você não precisa nem aumentar a quantidade de seguidores, simplesmente melhorar a forma como que você faz a sua chamada ali para ter maior taxa de cliques, melhorando a sua landing page e a copy que você faz para vender o seu produto e melhorando um pouquinho o valor do seu ticket médio, você já consegue facilmente melhorar a sua taxa de conversão e melhorar ali o resultado no final do período. E aqui a gente chega no final do nosso aulão de planejamento do marketing digital para 2023. A gente trouxe nesse formato bem na ponta do lápis, fazendo bastante matemática para que você tenha maiores condições de bater todas as suas metas no ano de 2023. Você vai poder ter acesso a essa planilha para fazer todos os seus cálculos bem facinho. Com a planilha vai ficar bem mais fácil. Tem um link aí na descrição do vídeo, onde você vai preencher aí com o seu nome e seu e-mail e vai receber diretamente aí na sua caixa de entrada essa planilha para você fazer uma cópia
e ter ela aí para você e poder simular todos os cenários, entender como que você faz para o seu SEO crescer mês após mês, bonitinho, otimizando as palavras-chave que nem eu ensinei aqui nesse vídeo. Também vai entender como que você pode melhorar os seus anúncios, o seu inbound marketing, as suas redes sociais, pensando em taxa de conversão, pensando em abertura, em tudo aquilo que envolve cada uma dessas frentes do marketing digital. Você vai calcular ali na ponta do lápis, porque dessa forma, com certeza, você vai estar muito mais próximo ali de bater as suas metas, principalmente em vendas, que é o que a gente vê aí que é uma grande necessidade das empresas. Às vezes no marketing a gente pensa muito no criativo e esquece um pouquinho dos números, mas os números são importantes também para que a gente consiga bater todas as nossas metas e ajudar a nossa empresa a chegar onde ela merece e precisa. Eu aproveito aqui neste último vídeo do ano de 2022 para desejar um excelente 2023 para você e saiba que nós vamos estar aqui no nosso canal no YouTube com vídeos toda terça e quinta te ajudando a melhorar o seu marketing digital. E se você lembra que eu falei que bem no finalzinho do vídeo eu ia te trazer uma novidade para o ano de 2023, nós vamos agora ter uma área de educação aqui na consultoria digital, onde você vai poder aprender com o nosso time a aplicar as melhores estratégias de inbound marketing. Se isso faz sentido para você, tem um link aqui embaixo para você preencher e ser avisado assim que o programa Marketing de Resultados sair e você poder ser uma das primeiras pessoas a ter acesso a esse material, onde além de uma área educativa, você vai poder tirar dúvidas com os nossos profissionais e muito mais. Então, clica aí no link e seja um dos primeiros a receber as informações sobre o programa Marketing de Resultados. Te vejo lá e tenha um excelente 2023.